Olá, tudo bem? É o Fábio, aqui da Tech Fair, Projetos Fermentaria. E hoje aqui eu tenho um comunicado muito importante, algo que vai impactar diretamente todos os funcionários da Tech Fair, né? Para quem pôde acompanhar, né, durante as últimas semanas, viu o quanto a gente vem trabalhando aí fortemente, né, para a gente ser a referência aí no mercado. E é por isso eu gostaria que vocês ouvissem com muita atenção o que eu vou dizer. A Tech Fair tem a honra de anunciar a nossa feijulina, isso mesmo, feijoada com festa junina. Vem comigo!